Olá, você que nos acompanha no canal da Defensoria Pública da Bahia no YouTube. É com muita alegria que apresentamos hoje este novo projeto, o podcast Justiça Seja Feita. É isso mesmo, um novo espaço para a gente debater temas, comunicar serviços, receber convidados e dialogar com quem faz a Defensoria existir. Você, cidadão, cidadã, que conta conosco para garantir os seus direitos. Eu já vou pedir para você entrar lá no YouTube, www.youtube.com.br/Defensoria Bahia, clica no botão, se inscreve, aperta o sino para não perder nenhum conteúdo da Defensoria, tá? Mas agora eu vou chamar vocês para essa mesa que tá riquíssima e eu tenho um prazer de apresentar. E vamos comigo, que hoje a gente vai debater um monte de tema. Vamos começar de uma vez, o Justiça Seja Feita. E justiça é o que nos move aqui na Defensoria Pública e é sobre como acessá-la e vários outros assuntos que nós vamos conversar hoje. Vamos juntos e juntas. Declaro, portanto, aberta essa nova temporada, a primeira temporada do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública da Bahia. Esse que vai ser um espaço de conversa, informação e, acima de tudo, histórias que inspiram. Quero começar apresentando, tendo o prazer de apresentar a nossa Defensora Pública Geral, Camila Canário, que nos presenteia com sua presença nessa primeira edição do Justiça Seja Feita, o nosso podcast, o podcast da Defensoria Pública. Camila, que tem 18 anos de carreira na Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando em diversas frentes, inclusive como conselheira do Conselho Superior do DPE. Foi nomeada DPG em março deste ano. Bem-vinda, Camila. Me fala um pouco sobre esse sentimento como início desse projeto do novo podcast e também sobre esse começo de gestão, esses últimos meses. Como é que tem sido? Fala pra gente. Primeiramente, agradecer, pela acolhida tão carinhosa. Estou muito feliz de estar aqui do lado de Felipe Freitas, que para mim é uma referência no campo dos direitos humanos. Estar aqui diante de Guta, que representa tantos dos nossos usuários, das nossas usuárias. É uma alegria muito grande a gente estar proporcionando essa oportunidade de interlocução e, acima de tudo, de escuta da sociedade, o que a Defensoria Pública pode proporcionar nesse campo da comunicação com aqueles que precisam tanto, entender os nossos serviços. Bom, para mim, 18 anos de história de Defensoria Pública me traz muitas memórias muito alegres. Para mim, a instituição é mais do que algo integrante, mais do que um órgão. Para mim, a Defensoria Pública é um chamado, É um chamado de alma. Eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa carreira. Enquanto gestora agora, me deparo nesse desafio de estar à frente desse órgão tão imponente para o sistema de justiça. Encontramos, sim, os desafios próprios, estruturais, sociais e de todas as ordens que enfim, a Defensoria Pública enfrenta, para crescer, para poder avançar. Mas eu conto com uma equipe muito engajada, muito feliz no propósito de construir novos tempos. Eu sei que a gente tem muito a acrescentar e muito a produzir ainda para a sociedade baiana e que a gente conta com parcerias tão importantes como é a da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e muitas outras que estão nesse propósito de levar o melhor para a sociedade baiana. Obrigada, doutora Camila. A doutora Camila, ela já deu spoiler, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar que essa mesa hoje, gente, essa primeira temporada tá um negócio assim. Eu tô aqui, e aí meu diretor, ele vai brigar aqui no ponto, mas eu vou falar. Eu tô aqui como fã também. Eu não tô apresentando só, eu tô como fã. Então eu quero falar que um dos nossos convidados é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, e eu vou ler porque o currículo do homem é um negócio, ele é formado em Direito, é professor, além de ter sido consultor de empresas privadas, instituições públicas, sem dúvida um dos maiores nomes da Bahia e do Brasil nos temas que envolvem igualdade racial, políticas públicas para a juventude e, claro, direitos humanos. Felipe, é um prazer enorme te receber aqui. Eu sou sua fã, a Defensoria Pública é sua fã. E conta pra gente um pouco da sua trajetória, dos principais desafios à frente dessa pasta e das conexões que existem na sua pasta com a Defensoria Pública da Bahia. Bem, primeiro dizer que a admiração é recíproca. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho da Defensoria. Eu sei a importância dessa instituição para a vida das pessoas que acionam os serviços dessa instituição, mas para a democracia no Brasil. A gente não tem democracia se a gente não tiver as pessoas podendo acessar seus direitos, como a história de Guta, que está aqui falando disso, como tantos assistidos e assistidas da Defensoria, que ao acessarem seu direito vão confirmando que a gente está vivendo num país em que vale a pena lutar por justiça. Então, é por isso que eu tenho tanto carinho pela Defensoria.
pelo trabalho que a Defensoria faz e por cada defensor, cada defensora que atua nas causas individuais e coletivas que assistem. Então, meu abraço aqui à Camila e, em nome dela, assim, todo mundo que está acompanhando aí esse podcast que trabalha na Defensoria. Nós, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, temos uma missão muito próxima do trabalho que a Defensoria desenvolve, porque a gente tem duas grandes frentes de trabalho. Primeiro, a frente do acesso à justiça, de dizer que a justiça, que não é só o acesso ao judiciário, mas o acesso aos direitos, a possibilidade de que o Estado garanta os direitos das pessoas, ela tem de estar para todo mundo, para todas as pessoas. Então, essa dimensão do acesso é uma primeira parte do nosso trabalho muito importante, do acesso à justiça. E a outra é o tema dos direitos humanos, ou seja, de olhar para o direito de todas e de todos, mas em especial daquelas pessoas que são vítimas de formas de violência, de discriminação, que são vítimas da desigualdade na nossa sociedade. Então, nessas duas frentes, do acesso à justiça e dos direitos humanos, nós encontramos muito com o trabalho da Defensoria, porque a Defensoria tem, a partir da Constituição, também esse mesmo papel, de defender os vulneráveis, ou seja, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acessar os direitos, porque estão mais distantes dos instrumentos para esses direitos, porque tem menos informação, porque tem menos condições de exercer esse direito. É para essas pessoas que a gente se volta prioritariamente, e ao fazer isso a gente diz que é para todo mundo. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Felipe. E agora eu quero, quando eu disse a vocês que eu estou numa mesa assim, que eu sou fã, agora eu quero apresentar uma outra pessoa, a nossa convidada especial, uma pessoa porque eu tenho um carinho e admiração imensa, Guta, que é uma baiana daquelas que a gente tem orgulho de dizer assim, eu sou baiana igual a Guta, sabe? Eu tenho uma baiana aqui que é do meu coração. Guta é uma mulher preta, mãe solo, empresária, influenciadora, enfim, uma grande mulher. Eu tive o prazer de conhecer Guta, nós fizemos uma campanha aí do Dia das Mães incrível na Defensoria Pública da Bahia. Guta, ela faz parte aí, né, do grupo de pessoas que já passaram, um grupo que já passou pelo atendimento da Defensoria Pública. Guta, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o seu contato com a Defensoria Pública e por que você tem incentivado mulheres a procurar a instituição. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né? Me sinto honrada de estar aqui representando todas as mulheres que enfrentam essa mazela da sociedade, que é maternar solo, que não é uma escolha, é uma sentença. Nós somos direcionadas, independentemente da nossa vontade, a maternar, a estarmos dentro disso sozinhas, né? Eu busquei a Defensoria, primeiramente, com a parte mais próxima das comunidades, que são os balcões de justiça, né? Que fica próximo da minha comunidade lá de Cultos. E lá eu acessei, fui bem acolhida, tive todas as informações para que eu pudesse acessar os direitos dos meus filhos, que até então eu tinha um filho apenas na época, né? Dentro desse processo, desse acolhimento, eu busquei, fiz a triagem e logo depois eu desisti do processo. Depois disso, né, voltei. E ainda assim, elas voltaram, me acolheram, entenderam a minha demanda, faz todo o diferencial nesse primeiro atendimento. Você acolher a demanda dessa mãe, que em si ela não quer efetivamente, né, entrar na justiça, botar o seu ex-marido, o pai do seu filho na justiça. Ela só quer correr atrás dos direitos dela. Então, eu fiz isso, foi um contato que, para mim, naquele momento, foi crucial, para entender que a partir dali meus filhos seriam assistidos. Nós tivemos a primeira triagem, fomos para a audiência, e o nosso caso foi, né, fizemos um acordo, graças a Deus foi muito tranquilo o acordo que nós fizemos, e estamos aí, nessa luta, levando outras mães também, divulgando para outras mães alcançarem. Eu acabei gravando um vídeo, despretensiosamente, em casa, porque eu não criei para o Instagram, para poder fazer efetivamente isso. Eu me descobri influenciadora. Na verdade, meu Instagram eu abri para poder falar, né, sobre as mentiras que estavam sendo contadas sobre mim, do genitor. E aí as meninas começaram a me pedir dicas de como é que bota eles na justiça. Como é que eu vou colocar ele na justiça? Guta, me diga aí.
E de tanto a menina me pedir, eu não consigo baixar não. Eu falei, pera, ainda que eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, de uma vez por todas. Era de tarde, eu tinha acabado de vir do almoço. O menino tinha acabado de chegar na escola. E eu peguei e falei assim, grava aqui pra mamãe, de touca. O vídeo viralizou de touca com o menino gravando. Baixa a resolução. Baixa a resolução. E aí, bombou. Várias mulheres de todo o Brasil. Aí eu percebi que nem todos os estados têm um aplicativo. E nem todas as mulheres realmente têm acesso. E aí eu peguei, baixei o aplicativo. E aí que eu comecei a ver que eu influenciava efetivamente outras mulheres. Que outras mulheres se espelhavam em mim e falavam assim, vou fazer igual a Guta. Vou botar ele na justiça também. E agora eu não vou mais lá não. Me chamou a atenção o fato de uma cliente chegar para mim e falar assim, eu não vou perder meu tempo indo lá 5 horas da manhã ficar dormindo em defensoria. Menina, não precisa disso de dormir em defensoria. Você tem quantos anos? Você tá arcaica, velho. Agora você vai, pega aí seu celular, vai aí na sua loja de aplicativos e tem aí, gratuitamente, bote aí seu relato. Eu acho que não vai ter caracteres para botar tudo que você quer contar, mas resuma um pouquinho. Maravilhosa. Não vai ter caracteres, é maravilhoso. Tem que ser sucinta, né? Não precisa, meu amor, contar a história toda, que as meninas lá vão ler, vão descrever e vão saber direcionar nesse acolhimento. Porque é muito importante, né, ter esse acolhimento, esse olhar mais humanizado. E pelo que eu percebi, eu já passei por todos os momentos na defensoria, até chegar na defensora. Então, é um acolhimento diferenciado, é um olhar diferenciado para as mães solo, que é a maior parte, né? A maior parcela que são assistidas nesse momento. E é importante dizer assim, que a arte imita a vida imita a arte. A gente viu recentemente uma cena da novela Vale Tudo. A personagem Lucimar, vivida pela atriz Ingrid, ela decide, após 8 anos, colocar na justiça, a notícia aí, Lucimar cobra pensão em Vale Tudo e faz busca por defensoria subir 300%. Esse dado aí é um dado do aplicativo lá do Rio de Janeiro, que é um exemplo, né? Mas o que é que tem a ver a novela com a defensoria? É que, como sabemos, a gente vai se espelhando. Então, muitas mulheres, a partir desse cenário da novela, começou a buscar as defensorias públicas em busca desse atendimento. Felipe, ainda é uma dificuldade muito grande esse acesso, né, da população a esses atendimentos. O que você tem percebido sobre esse fenômeno assim, nesse período à frente da secretaria? Olha, eu acho que essa história que Guta conta, assim como essa notícia da novela que viraliza e que faz todo mundo prestar atenção para um problema seríssimo, que é a situação das mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros, que não têm um apoio emocional no acompanhamento, na criação dos seus filhos, mas também o suporte material para poder custear as despesas com a criança. Além de iluminar isso, esses 2 casos eles mostram um monte de coisa importante. Primeiro, essa questão que Guta coloca, que é uma cultura que a gente tem de que tem uma fila que você tem que pegar. Sim. Uma ideia de a que cultura você da tem que fila, chegar né? cedo, etc. E essa cultura não é uma coisa que as pessoas estão inventando, é porque elas, de tanto verem essa história, elas acreditam que todo serviço público é assim. E evitar a fadiga. Né? Exatamente. Então, acho que tem isso que é uma coisa importante. Outra coisa importante, essa ideia de que num episódio como esse que Guta conta, você entra na internet e você consegue se comunicar com mais gente. O direito é sempre uma coisa difícil. Guta fala que ela desistiu num determinado momento. Sim. Às vezes isso também é uma causa das pessoas terem medo de falar, será que eu vou? Será que depois que eu começar o processo, e se eu mudar de ideia? Sim. Isso eu acho que é uma coisa importante também que essa história conta. De entender que, olha, você tem possibilidade de conversar. Sim. E uma ideia de que do servidor público que vai te atender vai te julgar. Sim. Então, isso eu acho que também é importante, porque uma mulher que vai ser atendida num caso como esse, ela pensa assim, e se a pessoa que vai me atender, o defensor, a defensora, vai me julgar? E se eu desistir, será que essa pessoa vai dizer que, tá vendo que essa mulher era gostando de estar naquela situação? Sim. Então, acho que a história que Guta nos conta, ela mostra como todas essas barreiras precisam ser rompidas. Sim. E nada mais importante do que a história de uma mulher contando isso para outras mulheres e dizendo, olha, não. É possível. É possível. É possível ter dúvida. Todo mundo tem dúvida num processo como esse. Quebrar a vergonha, né? Todo mundo tem medo num processo como esse. Todo mundo tem contradições porque fica ali com a criança que você não quer que a criança perca o laço com o pai. Dificilmente uma mãe
vai viver isso. Em geral, ela quer o contrário, é que esse laço fosse fortalecido. Sim. Então, eu acho que é um caso que ilustra como o acesso à justiça ele não é só o acesso. E o mais importante, que eu acho que a história que Guta conta, de que isso não necessariamente termina com a decisão de um juiz ou de uma juíza. Sim. Ela fez um acordo. Sim. Então, assim, a gente às vezes pode começar com um processo que no final termina com um acordo. E com fortalecimento de vínculos e com, enfim, entender essas coisas eu acho que é muito importante. E as mulheres têm dúvidas, né, doutora Camila? Assim, Sim, muitas vezes sim. ficam inseguras, né? Eu acho que a sociedade também nos coloca muito nesse lugar de insegurança mesmo, Sim. de dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que o sistema de justiça está preparado para receber minha história, né? Eu acho que também tem muito isso, né? Tudo que as mães solo menos esperam é mais um apontamento de julgamento. Porque elas são julgadas por tudo. Elas são julgadas se elas escolhem casar, se elas não escolhem casar, se elas escolhem ter filhos, se elas escolhem ter mais de um filho, se elas escolhem, enfim, estar em uma união estável, não estar em um casamento, se separar, se divorciar. A todo tempo, a sociedade, né, o julgamento social é no sentido de apontar erros das mulheres. Né? Então, elas realmente se sentem muito retraídas. Sim. E é importante que as instituições se mostrem exatamente como esse portal de abertura de cidadania, né? Esse portal de acolhida dessas demandas que elas trazem para nós. Porque a sociedade já é severa demais com as mulheres. Então é importante que a gente entenda o papel social e transformador das instituições, como é o caso da Defensoria Pública, exatamente para tentar trabalhar também as questões culturais que estão por trás disso. Culturais, estruturais, né? Então, cenas como essa da novela são extremamente didáticas, né? São muito importantes até. Primeiro porque trazem a discussão, né? Traz a pauta, traz a pauta para a na discussão, mesa, colocam né? em cima da mesa, Sim, as pessoas vão sim. parar para olhar as situações a partir das perspectivas dessas mães solos, e a partir disso daí vão se estruturar discussões e crescimentos e reformulações sociais em torno dessas culturas, Sim. de forma que essas mulheres possam ser observadas e atendidas sob uma outra perspectiva. E eu ouso dizer que a personagem foi inspirada em Guta, viu? Eu também acho. Ouço O dizer negócio isso. meu ter dedo, meu Eu amigo. também acho. Doutora Camila, vamos Isso aproveitar aqui esse momento, falando um pouco sobre esse tema. Explica pra gente como é que acontece esse fluxo. A partir do momento que a mulher decide que ela gostaria mesmo ali de entrar com um processo, que ela quer fazer, qual o fluxo, por onde é que ela passa, dá um pouco desse entendimento de serviço pra gente. Bom, em primeiro lugar, é importante que esse podcast aqui seja exatamente um veículo de informação, porque as filas, elas, em regra, elas têm sido cada vez mais eliminadas em todos os campos dos serviços públicos, né? Com o processo de automatização, até advindo com a própria pandemia, as pessoas têm evitado o atendimento presencial, porque o atendimento presencial demanda um gasto de transporte, um deslocamento, às vezes um pensar em quem vai ficar com o filho, porque a pessoa não pode levar. Então, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, por exemplo, esse primeiro atendimento ele é feito ou através do 129, a pessoa liga, né, e procura saber, faz o agendamento, ou ela vai no site da Defensoria Pública ou através do aplicativo. Então, com isso, utilizando uma dessas 3 portas, ela já sai com uma data delimitada ali, para que ela possa ir para a etapa adiante, que é a etapa onde ela vai ser orientada quanto à documentação. Isso é uma etapa, inclusive, que nós até reportamos que pode ser aprimorada. E essa é a nossa tentativa em transpor para através do olhar dessa nova gestão, essas características de transparência, de inovação e de eficiência. Porque a gente entende que hoje a gente tem como aprimorar essas ferramentas para que a mulher já possa apresentar essa documentação pelo próprio aplicativo, pelo site, não pelo 129, obviamente, mas através desses outros mecanismos. Então, o objetivo da gestão é exatamente eliminar essa etapa para que o atendimento se torne mais célere e para que exatamente a mulher não fique desestimulada, porque acaba que esse represamento, esse tempo de espera, né, quando na verdade os alimentos não podem esperar, né, porque a necessidade de subsistir, de ter moradia, ela é real, ela acontece todos os dias, bate às nossas portas. Então as mulheres não podem esperar. Então a gente precisa pensar em mecanismos de aprimoramento. E é o que a Defensoria Pública tem feito. Então hoje, de toda sorte, o fluxo é esse. As pessoas procuram ou através do site, ou do aplicativo, ou do 129, elas já saem com a data de triagem, e daí elas são orientadas a que documentos providenciarem, e depois elas são atendidas efetivamente por um defensor ou defensora pública. Doutora, quando a senhora fala o alimento não pode esperar, eu acho que isso traz para a gente uma dúvida importante, e para responder essa dúvida eu quero chamar o nosso quadro,
o nosso quadro Dica Legal. E a minha pergunta é, doutora Camila, de quem é o direito da pensão alimentícia? Esse é um direito da mulher ou da criança? O que é que diz a lei sobre isso? Todas as crianças têm direito à pensão. O que acontece com os pais que não pagam? Então, quando a senhora traz a questão, né, do alimento não pode esperar, eu acho que isso traz essa conexão para a gente. O alimento não pode esperar para quem? De quem é o direito? Excelente pergunta. O direito é da criança. Inclusive, muitas mães até passam por entreveros porque os pais questionam, achando que elas vão se utilizar daquele valor de subsistência para algum beneficiamento pessoal. O direito aos alimentos são direitos da criança e devem ser aferidos de acordo com a capacidade e a possibilidade, a capacidade de quem paga e a possibilidade também de quem vai pagar, exatamente para honrar e para abraçar todas as necessidades que aquela criança tem. Então, é um direito dele. Inclusive, é uma das poucas situações onde é cabível até prisão civil, caso a pessoa não honre aqueles pagamentos. Exatamente porque o Constituinte entendeu que a demanda de comer, de subsistir, ela é uma demanda primária. Então, assim, não é algo que pode esperar muito tempo. Então, a lei assegura esse direito como um direito da infância, que tem que ser protegido, é um direito com albergado constitucional, e é bom que fique bem claro, exatamente para que as mulheres não sejam culpabilizadas como pessoas que estão ali procurando criar obstáculos. Ficar rica, né, ou ficar ricas com a pensão, exatamente. É um dos mitos. É um dos mitos que existe por trás disso aí, mas é um direito totalmente da criança, né, que precisa ser protegido. Doutor Felipe, fala pra gente assim, um pouquinho do seu entendimento. Quando a gente fala dessa pauta de pensão, a gente tem esses mitos aí, né, que envolvem essa pensão que vem para a mulher gastar, ou a mulher está ficando rica em torno da pensão. E existe uma questão estrutural aí, do machismo muito forte, né? Qual é o seu entendimento sobre isso? A gente desvaloriza muito na nossa sociedade tudo que diz respeito ao cuidado. Né? Assim, parece que o que é cuidado, todas as atividades e os custos do cuidado, da própria subsistência, parece uma coisa menor. Né? Como se acontecesse, como se a gente não tivesse que se preocupar com isso. Isso, para o universo masculino, é uma vantagem super negativa, né? No sentido de que é um privilégio que os homens se autoatribuem na nossa sociedade, que tem consequências dramáticas, porque é o privilégio de não se preocupar com o que vai comer, como é que a casa vai se arrumar, como é que vai como é que as crianças vão se vacinar, do filho, como é que as crianças vão se proteger de doenças. Essa condição que socialmente o privilégio desse poder masculino que foi se criando, foi conferindo aos homens, tem como consequência essa ideia. Toda hora que a gente começa a falar do tema do cuidado, isso parece uma chatice, isso parece um privilégio, isso parece alguma coisa que não é fundamental. Quando cuidado consigo e com o outro é uma dimensão fundamental da vida em sociedade. Sim. Ninguém pode viver em sociedade sem se preocupar com quem lava os pratos, quem limpa a casa, quem passa a roupa, quem lava a roupa, quem compra a roupa. Essas dimensões materiais da vida, da sobrevivência humana, elas têm de ser uma responsabilidade de todos nós, de todas nós. Então, no fundo, isso é o que está por trás desse mal-estar no fundo. Sim. E também, claro, uma dimensão fundamental de poder, porque quando os homens se desresponsabilizam do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, do cuidado com a família, portanto, isso é um privilégio, isso é uma vantagem social que nós homens vamos nos atribuindo, que faz com que... É por isso que os homens progridem mais rápido nas empresas, é por isso que os homens têm maiores salários, muitas vezes, porque tem uma parte da vida que tem alguém fazendo por ele. Exatamente. Chorando, esperando ele. Sem que ele tenha custo algum. Né? Tipo, meu trabalho, eu sou professor, então o meu trabalho está diretamente associado a estudar, as horas que eu gasto estudando, escrevendo, pesquisando, dando aula. Então, eu e os meus colegas, que somos homens, a gente é, muitas vezes, desresponsabilizado dentro da vida de casa de pensar o que é que vai comer meio-dia. Isso representa uma hora a mais de estudo. Trabalho e desenvolvimento. E o contrário também. Quem está preocupado com o que é que vai ter de tem uma hora em menos, casa, né? tem uma hora menos de estudo. Então, essa contabilidade do cuidado é que está por trás.
excelente contribuição. E é muito importante a gente trazer essa discussão para os homens também, né, doutor Felipe? Claro. Porque senão essa discussão fica ali, no meio das mulheres e apenas isso. Esse foi o nosso quadro Dica Legal. E se você gostou, se você quer sugerir outros temas, vai lá no direct do nosso Instagram. O nome do perfil é @DefensoriaBahia. Agora, Guta, me fale uma coisa. O seu vídeo viralizou para mais ou menos 600 mil pessoas. Tá em quanto, Guta, já? Menina, eu vou pescar aqui, pode pescar? Não, eu acho, a última vez que eu olhei, estava em 600 e pouquinho mil pessoas. Por que você acha que fez tanto sucesso assim? Como é que tem sido ainda, porque eu sei que ainda tem, uma repercussão muito grande com as suas seguidoras sobre isso. A partir daí, você começou a soltar mais coisas, né? A partir daí eu entendi que, não, na verdade, como eu já falei para vocês, foi despretensioso. Eu falei, não, só vou fazer o vídeo, aí, a partir daí elas vão se virar. Só que a falta de informação digital, pronto, a gente já baixou o aplicativo, já fez o relato, e a parte faz o que agora, Guta? Guta vai demorar. Guta, assim, e se eu quiser ver um advogado? Guta, e aí? Como é que funciona? Aí vieram as demandas, e aí eu percebi que eu precisava fazer outros vídeos, dando outros direcionamentos, e entender que minhas demandas psicológicas eram iguais às outras, eram padrão, e que elas precisavam também ser acolhidas. Eu tive a sorte de ter uma instrução social melhor, de estar estudando, de estar ativa ainda na sociedade. Mas existem mães que não tem grau nenhum de instrução. Eu já peguei casos de eu precisar baixar o aplicativo, escrever e mostrar para ela como é que aquilo ali aconteceria. E hoje eu falei assim, gente, eu vou montar um saque para poder responder vocês, para vocês entenderem que, para além disso, da internet, eu estudo, eu trabalho, eu tenho a demanda das meninas, eu atendo ainda, né? E falar para elas, gravei um vídeo explicando a diferença de como dar entrada com um advogado e na defensoria. Se você ganhar um dinheirinho a mais, se o rapaz lá, o genitor, ele tem, né, uns proventos maior, vale a pena. Coloca advogado, se você tem como esperar, tem como a gente agilizar, vai na defensoria, vai ser resolvido. E esperançar elas. Porque a mesma esperança que eu preciso ter para ver que o meu problema vai ser resolvido, eu preciso direcionar para elas. E é um trabalho árduo. Tem dia, né, que falta para mim, mas não pode faltar para elas também. Sim. E desenvolver elas enquanto pessoa, trazer essa autoestima, dizer, não, você não está errada, você não escolheu errado. Você não sabia que ele ia te abandonar. Não é sua culpa, não né? né? É importante repetir isso. Não é ruim com ele, pior sem ele, não. E uma coisa de entender, que a maternidade solo, ela também está para a mulher que tem um relacionamento. Sim. Maternidade solo, a gente tem o termo genérico de mãe solteira, mas a mãe pode ser casada e ser solo. Isso. Ela pode ser noiva e ser solo. A maternidade solo é quando você está se vendo sozinha com a demanda das crianças. É quando você não se entende mais quando pessoa, porque você está ali vivendo. Efetivamente, eu vivo e respiro que não em Kael. Eu sou efetivamente aqueles dois meninos. Eles são meus patrões. Eu trabalho para eles. Todos os meus proventos, a receita vai toda para eles. E entender isso é totalmente diferente. É entender que, para além de eu ser a mãe de Kinan e Kael, eu sou uma mulher, sou uma estudante, e dizer para elas, não foi culpa sua. A gente está sendo atravessada por uma mazela social, onde o homem ele é instruído e direcionado desde cedo que, se ele não tiver apto a ter uma família, a ser um pai, ele não precisa. A menina, ela precisa estar apta. A gente já nasce, já cresce, não quer pra gente uma boneca pra gente aprender a maternar. Nunca gostei de boneca, eu queria um caminhão, pai, eu nunca me deu. Maravilhosa. O que era negócio de bebê reborn, era um bonecão desse tamanho. Eu não quero não, eu quero um caminhão, porque eu queria ser caminhoneira. Mas pai, não, menina, tem que ter um boneco. Me trouxe um boneco desse tamanho que eu tinha que ficar levando, e ele que queria que eu levasse para os lugares. Hoje, meus filhos, eles têm um entendimento que eles podem brincar do que eles quiserem. Podem ser, eles podem ter ternura, e entender que a mãe deles já foi uma menina, e todas as meninas precisam ser respeitadas. E quando eles quiserem ter os bonequinhos deles, bebê reborn deles, eles têm que ter responsabilidade com a pessoa que eles são também. Guta, eu vou pedir ao diretor. Diretor, coloca na tela aí. Cadê? Vou fazer aqui uma surpresa. Esse é o Instagram de Guta. Aí, doutor Felipe. Aí, doutora Camila. Ó, o Instagram de Guta. Sigam Guta, viu, gente?
Gente, Sigam os Guta. posts não estão muito E bons. aí- 6.883 seguidores. Olha, Mil seguidores e aqui, no ó, Nossa. 637 mil o 637, tutorial é isso que ela mesmo. fez, como colocar o gente toda a justiça. Doutora Camila, a senhora que é mãe e que levanta, né, todos os dias com a demanda, com uma agenda de uma defensora pública geral também. Eu acho que a história de Guta, né, e de tantas outras mulheres é uma inspiração para seguir lutando, né, sobre isso. Com certeza, porque eu preciso dizer que eu estou num lugar de privilégio, mesmo também entendendo a situação de todas as mães solos, Sim. a minha situação de mulher branca que teve acesso ao estudo, que teve acesso ao concurso, que hoje está num cargo de direção e chefia, é uma situação de privilégio. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é assumir o meu papel reparatório nesse processo e me permitir, através da minha instituição, permitir também que nós sejamos veiculadores, né, de todo tipo de informação que possa dar um caráter libertário mesmo, essas estruturas que tentam nos amarrar, que tentam dizer às mulheres que elas não podem estar e não podem ser o que quer que elas queiram ser, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência social e que a gente se utilize dos nossos espaços de voz e de vez, exatamente para poder defender esses pontos de vista, porque os locais de privilégio são importantes exatamente para que a gente possa propugnar culturas antirracistas, antipatriarcalistas, todos esses tipos de teorias que precisam ser repetidas e massificadas mesmo no seio social, para que as pessoas entendam, né, que a humanidade precisa se revestir de formas mais reais de acontecimento, que a dignidade é um direito basilar, Sim. né? Essas coisas que parecem que a gente não precisaria ter que repetir agora, essa altura do campeonato no século XXI. Mas precisa, E a gente né? precisa estar reafirmando o tempo inteiro, porque a gente está o tempo inteiro sendo atravessado também por contraforças que querem nos diminuir nossas dignidades. A gente não pode permitir isso de forma alguma. E a gente estava falando aqui sobre o acesso, né, das pessoas, seus direitos, e eu queria aproveitar aqui a presença do secretário Felipe para falar de mais um projeto muito interessante, também facilita muito Fantástico. o atendimento dos cidadãos e cidadãs da Bahia. Mas antes de falar do que se trata, eu apresento a vocês mais um quadro do nosso podcast, Justiça Seja Feita, é o quadro Caminhos da Justiça. No Caminhos da Justiça, a gente orienta você que está nos assistindo a como ter acesso a serviços públicos que garantam seus direitos. Esse é o caso do projeto Caravana de Direitos Humanos, organizado e realizado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado e que conta com o apoio de diversos órgãos do Governo da Bahia e do sistema de justiça, como a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Secretário, fala um pouco para a gente de como é que funciona esse grandioso projeto. Pois é, a Caravana é uma iniciativa que pretende, em um período de 2 anos, atender mais da metade dos municípios do estado. É uma iniciativa que reúne mais de 20 instituições públicas, a Defensoria é uma delas, mas também participam conosco o Ministério Público, os órgãos de fornecimento de energia e de água, os órgãos que emitem documentos, todos os serviços, tanto o da Secretaria de Segurança Pública como os cartórios de registro. Para quê, fundamentalmente? A gente oferece serviços públicos de maneira concentrada nos lugares, emissão de documento, acesso à assistência jurídica, o Tribunal de Justiça também vai conosco, em alguns casos a gente até realiza alguns atos processuais ali, e informação, né? Um pouco isso que a Guta fez aí no vídeo dela, mas a gente faz do ponto de vista de uma política pública de acesso à justiça, que são as caravanas de direitos humanos, né? Nós saímos aí com uma equipe bastante significativa, muita gente que vai, né? Como eu disse, são mais de 20 instituições envolvidas nesse projeto e sempre escolhendo os lugares mais afastados, com maior dificuldade de acesso. Seja porque não tem aquelas instâncias instaladas, então, por exemplo, a gente escolhe os lugares em que não tem sede da Defensoria, ou Sim. onde tem sede da Defensoria, a gente vai para o bairro que é mais distante, ou para grupos que, costumeiramente, têm mais limitação no acesso. Povos indígenas, quilombolas, população em situação de rua, grupos que, por conta das suas condições de vida, estão afastados dos seus direitos, então a gente se aproxima desses grupos com as nossas caravanas de direitos humanos. Então, é uma iniciativa bastante importante do nosso trabalho, bastante animadora também, no sentido de que a gente ouve histórias muito bonitas, imagino. como essa que Guta está nos contando aqui. De tudo que Guta está falando, tem uma coisa que me chama a atenção. Ela fala assim, olha, quando eu comecei a lutar pelo meu direito, eu comecei a perceber que o que eu achava que era coisa da minha cabeça era de todo mundo. Não é isso, Guta? Sim. E quando a pessoa entende
que o seu problema não é só seu, Só seu. não é da sua cabeça, não é com você, mas é um problema da sociedade, o nome disso é que você começa a fazer política. Você toma consciência. Consciência é isso, é entender que você não... que isso que você está vivendo Não é só meu, não é só seu, é de um conjunto de pessoas e que tem a ver com problemas profundos da sociedade e que, portanto, se não é só seu, resolver esse problema também não é um problema só seu. Só seu. É um problema do Estado, é um problema das instituições, é um problema das organizações, ou seja, de você se juntar com o seu vizinho, com as mulheres. E vão surgindo as demandas para a criação das políticas E públicas. isso né? vai organizando a vida. Então, assim, quando a gente fala em se conscientizar, é isso, é entender que você não está sozinho e que tem pessoas vivendo a mesma coisa, ou Sim. coisas muito parecidas. Sim. Então, se a gente está vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos problemas, e esses problemas não são por uma questão nossa, mas são problemas da sociedade, então a gente pode se juntar para resolver esse problema. Então, é muito bonito esse processo. Eu queria botar na tela agora uma caravana que aconteceu. Cadê, diretor? Vamos botar a nossa caravana de direitos humanos que aconteceu lá no Pelourinho para aniversário de Salvador. Celebrou o aniversário de Salvador, a caravana, foi em março essa caravana aí, a DPE participou também junto, né? Sim. E aí vale lembrar aqui que em maio a caravana de direitos humanos esteve lá em Valência, em Camamu, lá no Baixo Sul, atendendo as comunidades quilombolas. E agora em junho, doutor, 10 e 11, vai estar lá em Banzaê, atendendo a comunidade indígena, não é isso? Exatamente. A gente tem ido muito para comunidades indígenas, a Bahia tem um número muito grande de comunidades indígenas, muitas delas, a grande parte delas em áreas rurais, e, portanto, vivendo dois desafios. O desafio de enfrentar o racismo, o preconceito e a discriminação contra os povos indígenas na nossa sociedade e também o desafio de conviver com o pouco acesso, com o não acesso à terra. Né? Os povos indígenas têm, tradicionalmente, uma relação muito profunda com a natureza, com o seu espaço de convivência comunitária. E, infelizmente, o processo de colonização e as disputas econômicas nos territórios têm diminuído, esteitado, não reconhecido, invadido territórios indígenas, e isso vai gerando problemas graves para essas comunidades. Então, o acesso a direitos, que já é difícil, se torna mais complexo quando não se tem acesso à terra, ao território indígena. Por isso que o tema da demarcação dos territórios é tão importante. Então, compreendendo essa situação especial de vulnerabilidade, nós temos concentrado a nossa ação em territórios de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, barriqueiras, pescadores, fundo e fecho de pasto, geraizeiros, ciganos. São vários povos tradicionais que, por conta das suas condições, vivem dificuldades no acesso à justiça. E no caso dos indígenas, nós estamos indo para Banzaê, Mirandela, com esse objetivo, essa missão de se aproximar, de ouvir as comunidades e oferecer os serviços públicos através da Caravana de Direitos Humanos. A DPE vai junto nessa caravana, né, doutora Camila? E eu queria que a senhora falasse para a gente como é para a Defensoria fazer parte de um projeto como esse, né? Participar da caravana é uma honra para nós. Né? Primeiro, porque em alguma medida ela se parece, né? Tem o mesmo esqueleto da nossa unidade móvel de atendimento. Sim. Claro que ela agrega muito mais serviços e isso é extremamente conveniente para aquele povo, para aquela população que vai receber. Então, assim, é muito importante para a gente integrar esse movimento, porque é um movimento de saída dos gabinetes. Né? A gente sai da nossa condição assim, mais facilitada de estar ali, uma condição mais passiva, digamos assim, e a gente vai para essa busca ativa de qual é a demanda daquele seio social. Então, a gente atinge aquela pessoa, a gente conhece, a gente vê de perto as peculiaridades, as características daquela população, as dificuldades que ele tem. O olhar é outro. Quando você vive a experiência, né, de conhecer essa territorialidade dessa forma tão rica, você, como profissional, muda a sua forma de enxergar e, consequentemente, você tem muitas iniciativas para poder pensar em soluções, em apontamentos mais criativos para aquelas situações que, às vezes, estar no gabinete não lhe permite alcançar. Então, para nós é uma honra integrar a caravana. Né? A gente sabe que essa iniciativa do governo do Estado, que tem ganhado força cada vez mais, é muito potente, tem levado esse conjunto de serviços para a população e que precisa ser cada vez mais fortalecido e aprimorado, né? E, enfim, divulgado, multiplicado, exatamente porque ganham todos. E é muito importante que a dignidade humana seja reafirmada através de cada ato desse. Né?
de acesso, Sim, de garantia de acesso, porque o que as pessoas mais querem é isso. É acessibilidade, é encontrar justiça, é encontrar dignidade. Isso é muito importante. Obrigada, doutora. Agora eu quero falar com você. Chegue aqui perto. Chegue aqui. Vou dar uma dica boa. Diretor, bota aí na tela. Bota aí na tela que, já que a gente está falando da caravana, eu quero dar uma dica boa aí. O Instagram da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Já segue aí, viu, gente? Tem um destaque aí que fala da caravana. E nesse destaque aí a gente pode ver, né, a agenda, né, doutor Felipe, por onde a caravana vai passar, por onde a caravana já passou e por aí vai. E aí eu já quero dar uma dica aqui da gente botar a Guta nesse circuito aí, viu, doutor Felipe? Eu acho que Guta pode falar dessa caravana vamos Guta. E a atuação dessa caravana aí, né, Guta? Porque eu acho que é importante aí, um canal de comunicação importante, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que traz aí as informações e a agenda da caravana, para onde ela vai passar e etc e tal. E no site as pessoas podem também acessar os nossos outros serviços, né? Além da caravana, a gente tem o Casarão da Diversidade, que funciona ali no Pelourinho, na Rua do Tijolo, onde a gente tem também o CPDD, que é o nosso centro de referência para a população LGBT, que atende a população LGBT. Nós temos também o nosso trabalho de enfrentamento ao trabalho escravo, uma coisa assustadora, né? A gente ter, nesse período, os coletivos também estão no de trabalho escravo, os coletivos que funcionam nos bairros, que é a nossa estratégia de prevenção à violência. Serão 24 coletivos nos próximos 2 anos, em 16 cidades da Bahia. O Neogibá, que é o nosso núcleo de orquestras infantos juvenis da Bahia, que é um projeto da Secretaria. Então, todas as nossas ações estão ali a partir da nossa rede social, do nosso Instagram. Maravilha. Maravilha, doutor. Aí, site na tela, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.ba.gov.br. E aí tem todas as informações, anotem, visitem, viu? Olha, atuação importante aí. É uma atuação bem extensa, né, doutor Felipe? Sim, são muitas ações, que vai desde a defesa dos direitos do consumidor, crianças e adolescentes, a defesa das pessoas idosas, que passa a ser uma agenda cada dia mais importante. E isso é muito fundamental, porque amplia o jeito pelo qual a gente trata o tema dos direitos humanos. Eu tenho muito orgulho, como militante de direitos humanos, de ser alguém que defende aqueles que muitas vezes ninguém quer defender. Sim. As pessoas que cometeram crimes, as pessoas que são vítimas de violência e discriminação. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante dizer que direitos humanos defender direitos humanos é defender direito de todas as pessoas, desde o consumidor, a pessoa idosa, as crianças e adolescentes, a todos os grupos sociais, né? Eu tenho muito orgulho de defender aqueles que são, sim, discriminados e excluídos da sociedade. Mas é importante dizer que os direitos humanos, eles são para todas as pessoas. Para todas, exatamente. Sim. Então, todas as pessoas têm que ter a possibilidade, independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, do jeito que essa pessoa vive, de onde ela vem, ela tem direito de participar da vida social com dignidade. Então, eu acho que é a causa mais nobre pela qual a gente pode dedicar a vida. É um mundo que caiba todas as pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que Guta pode falar muito sobre isso, Guta, que é essa ainda falta de informação das pessoas, né? Sobretudo das mulheres. Você, como influenciadora, como inspiração, você acredita que ainda falta muito essa informação chegar, né? Como é que faz para que Qual a sua ideia, assim, Guta? Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, qual é essa ideia, assim, para a gente conseguir chegar, de fato, nessas pessoas, sabe? O que você acha? Eu acredito, assim, Bárbara, que dinamizando mais esse processo, sendo cada vez mais simples e didático, nós vamos acessar mais pessoas. Hoje, a maioria das pessoas estão aí com redes sociais, né, que você subir um vídeo é muito simples. Da mesma forma, você pode subir uma foto de um documento. Você dinamizar, você pular essa etapa, como a doutora falou, você pulando essa etapa de precisar ir lá e só chegar lá na hora da audiência ou do acordo, evitar, né? Ao invés facilitar, tirar a burocracia, né? Desburocratizar isso, doutor. Desburocratizar o processo. Eu estava tentando lembrar a palavra, desburocratizar o processo, porque é muito difícil. As pessoas pensam que é algo surreal
Muita mulher desiste. Eu desisti por isso. O tempo que eu vou estar correndo atrás da defensoria, eu vou estar tendo que dar comida aos meninos. Então, quando a gente entende que, para além da corrida, ele está alimentando os meninos, o processo está correndo, que ele não vai receber uma carta, que ele vai receber um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, ele vai receber um Snapchat, um SMS notificando ele que, independentemente de onde ele esteja na esfera nacional, ele vai ser acionado. Nós vamos dar para aquela mulher o entendimento que sim, a justiça vai ser feita e você não está errada. O que trouxe na novela, né, desmistificar essa questão. Você está botando o pai do seu filho na justiça, não está buscando ação de alimentos, regularização da guarda. Eu estou falando para ele que eu quero que a gente ajeite o que os meninos precisam, o que as crianças precisam. E não é favor, né? Não é favor, é um direito. Que ele também, existem casos também de pais que a mãe abre mão da pensão, mas também não deixa o filho ter contato. Uma coisa que eu acho errado. Eu falo, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que ter contato com o seu filho, para além do financeiro. Uma coisa complementa a outra e as coisas precisam se entender. Então, dinamizar esse processo, criar um aplicativo. Nós temos aí vários coletivos hoje que estão, de programadores, que estão aí fazendo esses aplicativos acontecer de uma forma mais dinâmica. Já se pode fazer esse link, com a defensoria, e aí fazer um aplicativo 2.0, desenvolver tá na ordem do dia, tá na ordem do dia. Doutora Camila, eu queria entender, falar um pouquinho, doutora Camila, eu acho que casa muito bem com o que o Guta está falando. Nós tivemos um mutirão, voltado para as mulheres aí, que aconteceu em diferentes cidades do estado. Um mutirão que foi voltado, inclusive, para isso, para pensão limitícia, para guarda. Conta pra gente, assim, qual foi a importância disso, assim, no quadro da defensoria. A Defensoria Pública já tinha um projeto que era voltado à proteção, assim, à paternidade legal, onde se colocava a luz sobre a falta de reconhecimento de paternidade, em relação a alguns filhos que os pais não faziam. Mas a gente sentiu a carência de fazer algo que protegesse as mães. Sim. E que colocasse elas no lugar de protagonistas. Então, assim, até porque, se você parar para observar, por trás do paternidade responsável, existe uma mãe que está buscando o direito de reconhecimento. Se já está responsável. Já está responsável por tudo. Exatamente. Está buscando o pai responsável, mas a mãe já está, Para além dessa questão de ter ou não o nome do pai no registro, há o direito de existir, de subsistir, de ter alimentos. Então, a gente encontrou essa demanda lá, que estava em alguma medida represada. A gente sabe que era o mês de maio, é um mês emblemático, um mês onde se fala muito de maternidade. Sim. E a gente precisava privilegiar essas mulheres. E a gente quis muito olhar para as mães solo, Porque a maternidade solo, ela ultrapassa essa questão de estar em um relacionamento formal ou não estar em um relacionamento formal. Então, a gente pensou esse projeto com muito carinho. E a ideia começou pequena e aconteceu a cena da novela e potencializou muito. Sim. São as coincidências da vida, ou enfim, os presságios das boas energias. E isso só fomentou essa iniciativa, que foi crescendo, ganhando volume. Já aconteceu em muitas cidades do interior, vai acontecer em Salvador agora sábado. Eu soube que veio Profissão Repórter aí nessa ação. A gente está muito feliz, porque está ganhando reconhecimento, está ganhando a colaboração e a parceria de secretarias, como a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Secretaria de Proteção às Mulheres. Enfim, a gente está procurando também agregar serviços, agregar, oportunidades que a mulher possa também ter acesso a uma educação em direitos. Então, a questão se transversalizou. Ela não é só um local onde ela vai poder sair com um número de ação de alimentos, porque a gente até buscou efetividade nisso. Não adiantava ela ir, receber uma orientação e voltar para casa frustrada. Então, nosso objetivo com o projeto é que ela vá e que ela saia com a ação proposta. Então, ela vai sair com um número de processos já distribuído, sem nenhuma burocracia, Guta? Desburocratizando a vida, porque o objetivo da gente é entregar justiça, que ela seja efetiva, que ela seja realmente... que ela não seja uma expectativa de um alcance de algo, mas que ela seja algo palpável, real, e que possa poupá-las, de tempo. Só lembrando para você que nós estamos gravando esse programa em maio e ele vai ser apresentado em junho. Então, você que está assistindo agora, esse mutirão, ele já aconteceu, já foi um sucesso, ele já aconteceu de fato em algumas cidades do estado, vai acontecer aqui em Salvador, em outras cidades também, ele vai continuar acontecendo ao longo de maio. Então, você que está assistindo, outros projetos virão aí pela frente e certamente eu já estou fazendo um presságio que ele foi um sucesso absoluto.
Doutor, uma pesquisa realizada pela ONU Mulheres, eu queria botar essa pesquisa na tela aí para a gente ver, e o Instituto Ipsos conta que a maioria dos brasileiros, 61%, declara que sabe pouca coisa, nada ou quase nada sobre direitos humanos. O senhor falou sobre isso agora há pouco, eu queria que o senhor falasse qual é o impacto disso na hora de fazer política pública de direitos humanos, secretário. Claro, olha, isso é muito importante, assim, eu acho que é importante em 2 níveis, assim. Primeiro, para olhar para o presente, no sentido de olhar para essa dimensão de que todas as pessoas têm direitos e que a gente tem de fazer uma educação em direitos para aproximar o direito das pessoas. E são os nossos trabalhos nas escolas públicas em parceria com a Secretaria de Educação. Nós temos iniciativas muito importantes para falar sobre direito do consumidor, sobre direito antirracista, sobre os direitos das mulheres, sobre o conjunto dos temas dos direitos humanos, para aproximar isso do conjunto da população, em especial dos jovens, dos estudantes, de quem está na escola. Mas tem uma outra coisa também muito importante, que é a gente valorizar as pessoas que colocam sua vida a serviço de lutar por direitos humanos. Essas pessoas, além da sua abnegação, do seu compromisso, ainda enfrentam muita discriminação na nossa sociedade, né? Hoje e ontem, né? Esses dias a gente teve o julgamento do processo de anistia da presidenta Dilma, reconhecendo, por exemplo, que ela foi vítima de uma violência de Estado e que ela precisava que o Estado lhe pedisse desculpas pela violência que praticou contra ela ao prendê-la e torturá-la durante a ditadura militar. Defensoras de direitos humanos como a presidenta Dilma, como a vereadora Marielle, que foi morta tragicamente, sobre tantas outras lideranças que lutaram e lutam hoje, né, no presente por direitos humanos, trazer a história dessas pessoas para o nosso cotidiano é muito importante, né? Nós temos sido cobrados na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por exemplo, por uma política de memória, para a gente poder atualizar as lutas por direitos, as lutas populares por direitos. Por exemplo, em Salvador, a cidade de Salvador, a geografia da cidade de Salvador é toda definida por lutas populares, né? Vários bairros de Salvador têm a sua história contada pela organização de moradores para enfrentar a especulação imobiliária. Foi assim no bairro da Paz, foi assim no Calabaia, assim no Avenida Maralina. Toda a região da Cidade Baixa é um celeiro de lutas populares. É importante que a cidade conheça as personagens que fazem essa história, porque são defensoras e defensores de direitos humanos. O movimento de trabalhadoras, o movimento de mulheres ligadas a associações e a creches comunitárias em Salvador nos anos 80 é determinante para que a cidade seja o que ela é hoje. Para falar de uma coisa, mas eu podia falar da luta dos estudantes, das lutas várias que contam a história das nossas cidades. Estou falando de Salvador, mas poderia estar falando de qualquer cidade, de Barreiras, de Teixeira de Freitas, de Guanambi, de qualquer estado, qualquer cidade da Bahia que tem lá suas lutas por direitos. Trazer essas lutas, valorizar essas personagens e dizer que eles não ficaram no passado, que eles estão aqui agora, no presente, lutando, construindo cidadania, é muito importante para construir uma política de direitos humanos com respeito à memória e com valorização dos lutadores do presente. É o lembrar para não repetir, né? Exatamente. E é importante dizer que essa é uma luta que não se faz sozinho, né? Então, assim, eu acredito que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela tem a Defensoria Pública como uma grande parceira nessa luta também, tem um núcleo, né? Direitos Humanos, doutora Camila, fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem o núcleo de Direitos Humanos, que exatamente busca, né, ter uma atuação muito voltada para a extrajudicialidade, que é a participação na construção de políticas públicas e nessa necessidade de trabalhar muito a educação em direitos. Como Felipe falou, direitos humanos não pertencem a um grupo. Direitos humanos, e essa informação precisa ser massificada, repetida, diuturnamente, de maneira didática e até cansativa. Direitos humanos são para todos. Então, a Defensoria Pública tem essa atuação extrajudicial voltada à educação em direitos, exatamente para que ela possa tanto participar, né, desse processo de construção de cidadania, de ensinar as pessoas a elas essas garantias basilares, como também de produzir políticas públicas voltadas à defesa social. Maravilha, doutora. Eu queria aproveitar agora, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, eu queria botar aí na tela, diretor, eu queria
Quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho da Defensoria, quais são os núcleos, como é que está constituída, a gente tem um Instagram, Defensoria Bahia, vou fazer, né? Coloquei aí a secretaria, vou colocar a Defensoria Pública também. Aproveitar e mandar um beijo para o meu time de comunicação, que está lá trabalhando e é incrível e tem feito aí uma comunicação incrível da Defensoria Pública. O site agora também, para que a gente conheça, defensoria.ba.df.br. Então, nós temos aí portal da transparência, toda a defensoria, os canais de atendimento, como é que ele funciona. Sobe aí um pouquinho, diretor, para a gente mostrar aí. A gente tem aí a parte de notícias. E aí... Olhe... Guta, agora estou com a missão aqui. Acabei de receber aqui no ponto, porque o diretor, quando ele manda a missão, assim, Guta, eu acabo distribuindo, né? Porque não dá para ficar só comigo. Agora, ao vivo, vamos aí, de um vídeo, chamando as pessoas para conhecerem a Defensoria Pública. Ali é a sua câmera, Guta, olha para lá. Vai você. Vem pra Guta, cá. Guta no 3. Eu vou ser a diretora de Guta, aproveitar que eu tô aqui. Deixa Vai, eu me Guta. Maravilhosa. 3, 2, 1. Vai, Guta. Então, vem pra cá. Gente, nós temos acesso hoje. Não precisamos sofrer como as nossas gerações passadas. Nós podemos acessar, ligar, pega o celular e ligue 129. Pega o aplicativo, vai na loja de aplicativo, procura aí Defensoria Pública da Bahia. É coisa simples, é autoexplicativo. Você não vai levar 10 anos para poder fazer isso. As coisas vão se resolver e pode acreditar. Tudo que você colocar energia de solução vai se resolver e o aplicativo vai ser um canal de transformação na sua vida. Olha pra isso. Gostoso, muito bem. Eu me vejo, é muito Potente. Potente. Deixa ela com a dela. Tá bom. Vejo, eu arrasou. vejo da esperança. Isso né? aí, Deixa com a Guta. gente. Muito obrigada. Agora eu quero pedir ao diretor, bota todo mundo na tela. Vamos mostrar essa mesa linda, radiante. A gente está indo para o encerramento agora, né? Então eu quero agradecer assim a presença de vocês. Acho que a gente estreia esse programa assim com convidados ilustres, o nosso podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública da Bahia, doutora Camila, doutor Felipe, Guta, maravilhosa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento de ter, né, o podcast também assim atuando e trazendo essa informação. Doutora Camila. Sim, só agradecer, muito orgulho de quem também está por trás desse projeto. Eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento, porque as pessoas dos bastidores constroem muito. Estou muito orgulhosa, muito feliz. Acho que a gente precisa mesmo, né, usar da comunicação da melhor forma para a gente atingir pessoas, para a gente massificar informações. A Defensoria Pública sabe a quem deve servir e isso precisa ser dito e repetido muitas vezes. Então, estou muito feliz e muito grata por esse momento e por esse primeiro episódio também. Oh, que maravilha. Doutor Felipe, gostou do nome Justiça Seja Feita? Adorei. Muito inspirado também no seu trabalho, viu? Uma inspiração boa. E aí me diga, o que é que você achou? Eu adorei, gostei muito de ter estado aqui no primeiro programa. Assim, para mim é uma honra muito grande. A Defensoria Pública é um patrimônio da Bahia, é uma instituição que cresce com o desenvolvimento das instituições do nosso estado. A Defensoria Pública, não sei se todo mundo sabe, mas é uma instituição nova, né, na história do Brasil. Se você compara com as outras instituições, né, com o Tribunal de Justiça dos Estados, com os Ministérios Públicos, que são mais antigos, ela é novinha, ela é dali, né, da Constituição para cá, pelo menos como a gente conhece ela hoje. Então, ela é uma instituição que está se consolidando ao longo dos anos. E ela avançou muito no Brasil inteiro. Ganhou autonomia, ganhou importância, se espalhou pelo estado todo, se tornou mais conhecida, ganhou qualidade na sua atuação. E na Bahia a gente tem muito orgulho da defensoria que a gente tem, e a gente precisa disseminar isso para superar, inclusive, uma ideia que algumas pessoas têm, que acham assim, que é o advogado particular que resolve. Não é verdade, não é verdade. Os advogados particulares prestam um grande serviço e devem ser acionados sempre, mas para as pessoas que quiserem e precisarem da defensoria, tiverem um perfil para serem atendidos pela defensoria, não tenham dúvida que vocês vão estar igualmente assistidos com profissionais da mais alta qualidade. Eu tenho colegas vários que formaram comigo, que estudaram comigo, que passaram pela minha trajetória. A doutora Camila é da mesma universidade em que eu me formei, e eu tenho absoluta convicção e sou testemunha
da qualidade do trabalho desses profissionais e dessas profissionais. Então, não tenho convicção de que, ao entregar uma causa da defensoria, ela está em boas mãos e está sendo feita por profissionais sérios e comprometidos. Feira de Santana está representada aqui, né? 2 oriundos da UFES. Maravilha, então. Guta, então, muito prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? E aí, me conte como foi para você participar desse... Foi primeiro um frio na barriga, né? Quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou fazer o quê? Não, vou lá representar. Me sinto muito honrada por ser escolhida para ser essa porta-voz, né? Para trazer aqui para vocês efetivamente as nossas demandas, dar rosto, dar cara a essa luta que chora todos os dias lá fora, né? Me coloca à disposição e me deram um título, sem colocarem de embaixadora da defensoria. A menina me chamou de embaixadora e eu aceitei, né? Eu sou de embaixadora. Com certeza, da defensoria. Sou. Então, um título honorário aí tá aí comigo. Agradeço, né? Por terem me escolhido efetivamente estar aqui. Agradeço a todo mundo que acreditou em mim. Agradeço a quem também não acreditou em mim e me fez chegar aqui também. Tem muito disso também. Quem não acreditou que aquele processo lá seria real e que a ajuda que eu dou para as minhas meninas não é real, que não dá em nada. Eu tô aqui, né? Lutando pela gente. E você é a melhor madrinha que a gente poderia ter. Né? Que maravilha. Obrigada, Guta. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Justiça Seja Feita. Que honra ter tido a companhia de vocês aqui com a gente. E a Defensoria Pública está aqui para acolher, para lutar, para orientar. Procurem os nossos canais, estamos lá no YouTube, no Instagram, na internet. Mandem notícias, mandem sugestões. Não percam os próximos episódios do Justiça Seja Feita aqui no YouTube da Defensoria Pública da Bahia. Contamos com a sua audiência para fazer da justiça uma realidade para todos. Até o próximo episódio, porque justiça é o que nos move na Defensoria Pública da Bahia. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E foi uma honra dividir essa mesa com a doutora Camila Canário, doutor Felipe Freitas e a inspiradora Guta. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Continue nos seguindo lá no YouTube, www.youtube.com.br/Defensoria Bahia e nas nossas redes sociais. Foi muito bom ter a sua companhia. Defensoria Pública do Estado da Bahia, justiça é o que nos move.